Religiosa, essa videoaula se refere ao tema espiritualidade e contemporaneidade que está dentro do bloco sobre fenômeno religioso. Nós estamos usando aí na tela que você vê mesmo o próprio material do livro online Cultura Religiosa. O link para este capítulo e para os demais capítulos estão no ambiente aula. Você pode ter acesso a esse material e eu decidi usá-lo justamente para você ver como ele é útil no estudo de vocês, né? Você pode ver, por exemplo, que você vai ter aqui as competências que nós vamos trabalhar, por exemplo, avaliar a influência das diferentes religiões no estabelecimento de relações sociais, políticas, econômicas e culturais, participar da reflexão a respeito dos valores humanos, sociais, éticos e espirituais, a construir a partir de valores éticos e religiosos princípios norteadores de sustentabilidade e cidadania, e a atuar eticamente frente a diferentes situações no campo pessoal, social e profissional, e a mediar conflitos no campo da ética e religiosidade, a partir dos princípios de respeito, diálogo e tolerância. Então, nesse segundo capítulo, nós vamos trabalhar esses temas que transversalizam o campo da religião com a sociedade contemporânea. E, na verdade, nós começamos tratando sobre o assunto da globalização. Então, nós temos aqui a questão do fenômeno da globalização como um grande parâmetro para este capítulo. Então, você pode ver na sua tela o texto que está aí em destaque. Mas a globalização, de certa forma, vai ter relações com temas como fundamentalismo, tolerância e fenômenos religiosos no contexto dessa grande globalização. O que de fato é a globalização? Nós podemos dizer que a globalização conecta o mundo numa grande aldeia global, né? Então, os limites, as linhas de fronteira se tornam tênues e nós começamos a participar do que se chama desta grande aldeia global. Portanto, a globalização não é um fenômeno apenas na área da comunicação ou da internet, mas ela permeia as relações humanas, econômicas, culturais, religiosas, enfim, as relações humanas em geral. Então, na globalização nós temos esse mundo interconectado. Isso vai, de certa forma, também atingir ou influenciar o mundo religioso. Nós temos aí, tanto no mundo religioso como no mundo político, uma grande hibridização, né? As coisas estão se tornando híbridas. O que era tão separado hoje se interconecta, dando origem a identidades híbridas. Então nós vamos ver isso na questão da religiosidade. Temos o fenômeno aí do sincretismo religioso. Veja só, o que é o sincretismo religioso? São dois blocos religiosos separados que formam uma terceira via religiosa híbrida, seja por fusão, enfim, são fenômenos que nesse mundo globalizado acontecem de forma ainda mais intensa. Sempre aconteceu, né? Os povos sempre tiveram contatos, mas antigamente essa hibridização era bem mais lenta. Com o advento da internet e a globalização crescente, a interconexão e o sincretismo ou a hibridização é muito mais rápida. Então, diferentes religiões, seitas, filosofias, personagens, crenças e visões de mundo formam essa nova mescla harmonizada de diferenças. Como diz Araújo, o sincretismo ocorre quando dois ou mais sistemas religiosos se combinam de modo que ambos deixam de existir como tais e produzem um sistema religioso original, algo novo. O exemplo aqui é a própria Umbanda, que combina elementos das religiões africanas, indígenas, kardecistas e também elementos do catolicismo popular, como, por exemplo, a festa de Cosme e Damião, dois santos católicos, figuras do cristianismo, que são celebrados em eventos da Umbanda. Vejam só a questão, então, dessa globalização e sincretismo religioso. O próprio trânsito religioso, que é a ação das pessoas trocarem de religiões, mostra essa globalização intensa e o sincretismo acontecendo. Então, por exemplo, nós podemos dizer que hoje vivemos uma religiosidade
à la carte, marcada pela mudança, fluidez e mobilidade de indivíduos entre as diversas opções religiosas existentes no contexto social. Então, esse trânsito pode ser contínuo, esse trânsito pode ser motivado por curiosidade, enfim, são diversos fatores que podem levar as pessoas em massa até buscarem novas religiões ou novos sentidos religiosos. Então, nós estamos aí nesse mundo globalizado, com sincretismo grande religioso e com esse trânsito religioso também acontecendo. Nós podemos também falar, de certa forma, que a secularização está cada vez mais visível, né? O que é a secularização? De certa forma, a religião vai perdendo a sua força, a sua relevância e seu poder, né? Tanto de forma individual como em grupos, e isso implica também a diminuição significativa das pessoas que se envolvem na religião. E no Brasil a gente vê isso acontecer, talvez não tão como na Europa já acontece, mas de certa forma sim, o Brasil vai se tornando secular. O estado do Rio Grande do Sul é considerado o estado mais secular da nossa federação. Olha só que interessante, né? Então nós temos essas mudanças a partir das expressões macro, né? Mas também no campo da religiosidade individual, certo? A secularização, nós temos aqui um vídeo muito interessante que você vai clicar ali no seu ambiente aula, e esse vídeo vai mostrar templos religiosos na Europa se transformando em bares, livrarias e outros estabelecimentos comerciais. De certa forma, então, a secularização crescente ali na Europa. Então, nós falamos sobre globalização, trânsito religioso, sincretismo religioso, e agora vamos falar sobre fundamentalismo. A globalização nos traz uma reflexão. É possível afirmar que a formação de uma identidade híbrida realmente está em processo na sociedade atual? A gente vê tanto fundamentalismo, que é aquela dificuldade em reconhecer o outro, né? Será que essa hibridização realmente acontece? E o fundamentalismo? E as pessoas que não aceitam o direito de outras terem ideias e opiniões diferentes? Então, em pleno século XXI, nós temos diversos casos de intolerância religiosa acontecendo. Você pode, talvez na sala de interação, pegue um caso, um exemplo, uma reportagem, algo que você viveu, compartilhe ali com a gente alguma coisa sobre intolerância religiosa ou um exemplo positivo de tolerância religiosa. Então fica o desafio aí, você, meu aluno, a postar algo ali na sala de interação, conteúdos ou então quem é do presencial no próprio dia de aula ali, tá certo? Nós temos, então, voltando ao tema do fundamentalismo, né? Apesar de não ser algo novo, fundamentalismo, e mesmo antes de se inventar esse termo fundamentalismo, você vai ter pessoas com dificuldade de ver o diferente. Apesar de não ser algo tão novo assim, nós podemos dizer que o fundamentalismo acontece nesse mundo globalizado do século XXI, né? E o teólogo Leonardo Boff, ele fala assim sobre fundamentalismo. Não é uma doutrina, mas uma forma de interpretar e viver a doutrina. É assumir a letra das doutrinas e normas sem cuidar do seu espírito e de sua inserção no processo sempre cambiante da história, que obriga a contínuas interpretações e atualizações, exatamente para manter sua verdade essencial. O fundamentalismo representa a atitude daquele que confere caráter absoluto ao seu ponto de vista. Então, fundamentalismo não é uma doutrina, mas é uma atitude frente ao que o outro pensa, né? Então, o fundamentalismo basicamente se caracteriza pela ideia de que eu tenho uma verdade expressa, e até posso ter, mas eu quero aniquilar quem tem a verdade ou quem tem ideias diferentes, né? Isso é interessante, que, por exemplo, muitas pessoas não vão entender a questão do fundamentalismo, né? E de você ter as suas próprias ideias. Então eu vou pular aqui um pouco do nosso conteúdo que está no capítulo. Eu quero direto ir para uma citação do Gardner, que é aqui, ó. Ele vai dizer o seguinte, né? Tolerância, né,
que é o oposto do fundamentalismo, de certa forma. Tolerância é o respeito pelas pessoas que têm pontos de vista diferentes do nosso, é uma palavra-chave no estudo das religiões. Não significa necessariamente o desaparecimento das diferenças e das contradições. Uma atitude tolerante pode perfeitamente coexistir com uma sólida fé e com a tentativa de converter os outros. Porém, a tolerância não é compatível com atitudes como zombar das opiniões alheias ou se utilizar da força e de ameaças. A tolerância não limita o direito de fazer propaganda, mas exige que esta seja feita com respeito pela opinião dos outros. Então vejam só, eu posso crer que Jesus é o meu Salvador e que só há um Deus. Eu posso ter essa minha fé e até tentar converter pessoas à minha religião. No entanto, isso não é intolerância. A intolerância é quando eu tento converter os outros pela força, pela ameaça, quando eu zombo das pessoas e das suas opiniões contrárias à minha filosofia ou à minha religião, e aí então nós temos a intolerância ou o fundamentalismo plenamente demarcados. Então eu posso ter minha fé ou eu posso ter minhas ideias políticas que são diferentes das outras ideias de outras pessoas e mesmo assim ser extremamente tolerante, porque mesmo tendo as minhas ideias e convicções, eu respeito as convicções e as ideias dos demais. Então é perfeitamente ter opinião marcada e ser tolerante. Vamos, aqui fica a dica para um vídeo da Karen Armstrong sobre a intolerância e fundamentalismo religioso. Acesse ali então esse capítulo no seu ambiente aula para você ter acesso a esse interessante vídeo. Agora nós vamos para um outro tema, que é culpa e perdão, que permeia o tema da espiritualidade e contemporaneidade, mas isso é tema da nossa próxima aula. Fique aí com a gente.